O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Gênesis 41, verso de número, nós vamos ler do 50 em diante, tá? Gênesis 41, 50 até os 52. Estive essa semana pensando um pouquinho, né? O irmão Paulo colocou a proposta da gente falar sobre paternidade, e então eu me pus então a meditar um pouco, refletir um pouco sobre essa questão da masculinidade, né? Desse universo masculino. E a gente sabe que a masculinidade, ela é um dos temas muito relevantes da nossa sociedade contemporânea. A gente tem vivido transformações sociais. Obrigado, João. Transformações sociais, transformações de gênero. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente vê que a identidade masculina, ela precisa se redefinir, né? Não é de deixar de ser homem, mas a sociedade se transformou, e isso exige que nós, como homens, venhamos a redefinir a nossa identidade como masculina. Se você é do século passado como eu, ou se você é antes de 2000, vocês vão lembrar que ser homem no passado era apenas ter força física. O que é ser homem? É ter força física. Segundo, ter a dominância, né? Se você tivesse a dominância, você estava bem. Terceiro, era racionalidade. O homem ele precisava ser racional e redefinir, né? Reprimir todo tipo de emoção que ele viesse sentir, né? Então o homem tinha que reprimir as suas emoções, e não somente reprimir as suas emoções, até porque emoções não era coisa de homem. Então ensinava os meninos a ser homem dessa forma: você precisa ter força, você precisa ter dominância, você precisa ter razão, racionalidade, você não pode ter emoção, até porque emoção não é coisa de homem. E aí, irmãos, a gente sabe de que essa proposta ela não deu muito certo. Ela não deu muito certo porque a sociedade, a gente não encontra mais espaço para esse tipo de identidade masculina, né? Não deu certo para a sociedade, e aí a gente vê como que a sociedade hoje se organiza, mas também ela não deu certo para o próprio homem, né? Esse tipo de identidade masculina, esse tipo de masculinidade não deu certo para o próprio homem, até porque quando a gente olha, meus queridos, os índices, né, da nossa categoria, estudiosos que estudam a categoria masculina, estudam as sociedades, há uma classificação inclusive da medicina: os homens ele vivem pelo menos em média 10 anos a menos que as mulheres, né? Nós vivemos 10 anos a menos que a mulher. Alguém diga que isso é que os homens gostam de viver perigosamente. Pode até que ser que sim, mas a verdade é que a gente vive 10 anos a menos que as mulheres. Nós somos a categoria que mais é assombrado pelas doenças cardiovasculares. Nós somos a categoria que tem o índice maior de diabetes. A gente tem a maior dificuldade de lidar com as nossas emoções, né? E como a gente tem todas essas dificuldades, aí a gente resulta de que nós temos dificuldade de lidar consigo mesmo, né? Então a gente vê um comportamento no masculino, no homem, justamente numa violência contra si mesmo, né? A gente tem essa tendência de uma violência contra si mesmo, ainda que essa violência contra si mesmo seja a ideia de que eu não vou no médico, eu não vou me tratar, eu não vou me cuidar, eu não vou fazer exame. E é uma espécie então de onipotência que um dia construíram em nós, e a gente reflete ou transforma isso numa violência contra si mesmo. Quando a gente fala sobre essa questão do Novembro Azul, é interessante porque os números são muito elevados de que nós somos uma geração em que nós temos um número crescente de homens com câncer de próstata. Então assim, o ato da gente não olhar para essas coisas, a gente protelar essas coisas, a gente ter um comportamento muitas vezes mais compulsivo, né? Mais de risco, né? A categoria do homem ela é mais inclinada à violência, aos vícios. Então isso mostra que esse tipo de masculinidade, de identidade masculina, ela acaba não encontrando lugar na sociedade, e a gente precisa redefinir.
ter um grupo de homens aqui nessa noite sentado mostra que nós temos homens de valores, homens que têm uma mentalidade, que estão abertos a ouvir, a gente pensar junto, a gente encontrar um caminho para que a gente possa viver de uma forma melhor e a gente venha com a nossa vida viver aquilo que Deus tem para nós. E aí, nesta noite, então, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu estive pensando, né, o irmão Paulo, ele trouxe para a gente esse tema da paternidade, e eu justamente pensei sobre isso. A gente tem um público aqui muito seleto e muito diversificado, a gente tem várias faixas etárias aqui, então eu pensei aqui a gente compartilhar um pouco sobre a história de José, e a gente vai falar um pouco sobre a história de José nessa noite. E a gente vai falar sobre a jornada de José na direção da paternidade. Quando a gente fala sobre a jornada de José na direção da paternidade, é que a gente encontra um texto muito interessante, que está o texto que eu convidei os irmãos para ler, que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, e os irmãos podem ler na Bíblia de vocês também, a partir do verso 50, que diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo, o nome chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, quando a gente olha aqui a história de José, e eu gostaria justamente de compartilhar justamente essa experiência de José, para a gente olhar essas duas dimensões da experiência dele, que eu acho que ela pode ser uma experiência atemporal. Ela pode ser uma experiência na nossa jornada, na nossa caminhada, e ela pode ser uma experiência em que, se nós olharmos para ela, entendermos isso na experiência de José, a gente pode trazer assim uma vida melhor, qualidade de vida, e a gente rever alguns conceitos da nossa experiência pessoal. Então a gente vai perceber que José, ele vai relatar aqui para nós, e aqui a gente vai ver que José, ele vai se construindo, e há a constatação do nascimento de 2 filhos, mas ele, de próprio relato, de próprio testemunho pessoal, ele relata, exemplificado no nascimento dos 2 filhos, 2 experiências que ele teve na vida, que são experiências importantes na vida dele, mas que ela é uma experiência nossa, de alguma forma, de alguma maneira, de intensidades diferentes, de formas diferentes. Essas 2 experiências, elas são importantes para a nossa vida. E a primeira é a palavra superação. E ela é exemplificada justamente no nascimento de Manassés. Ele diz que ele superou, ele trouxe aqui na sua jornada a superação exemplificada a partir da experiência de Manassés. Mas também uma segunda experiência que ele traz para nós na sua jornada, que eu gostaria de nortear a nossa fala nesta noite, sendo a primeira a superação, a segunda é maturidade. Ele fala que ele teve o segundo filho e coloca justamente o nome de Efraim, que significa Deus me fez crescer, Deus me fez amadurecer, Deus me fez frutificar, que mostra para nós aqui a experiência de maturidade. Então, superação e maturidade, a gente contempla aqui na experiência de José, mas ela é também uma experiência nossa, na nossa jornada, na nossa peregrinação, na nossa caminhada cristã, tudo bem? Então nós vamos então trazer aqui uma espécie de um roteiro da experiência dele, da superação e da maturidade, e essas são lições que a gente pode se identificar, que a gente pode aprender. Eu acho que de alguma forma na nossa jornada a gente não passa ileso. Eu sempre falo que na vida a gente não passa ileso de algumas coisas, e a experiência de José, ela é um exemplo disso. E a primeira coisa que a gente vai ver então, trazendo aqui como a experiência de superação,
é que José, ele próprio relata aqui dizendo: nasceu Manassés porque Deus me fez esquecer. E o que ele supera? O que ele esqueceu? Ou o que ele superou? E a primeira coisa que a gente percebe aqui na experiência de José é que ele supera a rejeição e a insegurança. Quando a gente olha a experiência de José, a gente vai ver nitidamente que há a rejeição por parte dos seus irmãos em relação à vida de José. José era um rapaz rejeitado. Ele tinha aqui a rejeição dos seus irmãos. Vocês conhecem a história e a gente vai perceber que está sendo rejeitado. O atravessar a experiência de rejeição é um grande desafio. Por quê? É uma experiência que afeta o nosso valor, é uma experiência que afeta o nosso potencial, é uma experiência que marca profunda a nossa vida, ela traz uma marca profunda na nossa caminhada, na nossa experiência de vida, e ela é uma experiência que pode levar a pessoa a sentir-se rejeitado em toda situação futura. Então, quem um dia passou pela experiência, como a experiência de rejeição, como a experiência da insegurança advinda da rejeição, traz uma marca na sua vida e que de certa forma atua, de certa forma age no seu potencial. Por quê? A pessoa se vê como rejeitada em toda situação, a pessoa tem uma tendência a se auto-sabotar, porque ela leva a ideia de que ela tem alguma coisa em si que levou e que contribuiu e que de alguma forma ela devia passar o que passou. Quando a gente olha na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que não só José passa pela experiência de rejeição e de insegurança, a gente vai ver o próprio Davi. A experiência de Davi mostra para nós que o dia que Jessé desce para ofertar ou sacrificar na casa, ali o dia que Samuel desce à casa de Jessé para sacrificar ao Senhor, porque Deus dentro daquela família havia escolhido um rei, vocês vão lembrar do texto sagrado que de uma experiência singular, ter o sacerdote dentro de casa, ninguém lembrou de convidar a Davi. Davi é o rejeitado, Davi está fora ali, até que Samuel faz um apelo dizendo: acabou-se os meninos? Não, tem alguém, está lá no campo. Então a gente percebe, os estudiosos mesmo vai falar, de que Davi, ele atravessa essa experiência de rejeição, e não somente isso, mas o próprio Jefté, que fala da experiência de um homem que ele era filho de uma prostituta, e que ele era rejeitado pelos próprios irmãos. Então, quando a gente olha aqui a superação de José, ela é uma superação que mostra para nós o grande desafio de José, ou seja, que não se deixou definir pela experiência de um dia ser rejeitado, de ser, de certa forma, vendido como escravo, e ele supera então a rejeição por conta dos seus irmãos, da sua família, dos seus próprios pares. De alguma forma, meus queridos, não aberta, às vezes velada, às vezes uma rivalidade, às vezes de uma questão familiar, mas quantos precisam superar a experiência de rejeição na sua vida, na sua experiência, na sua peregrinação, e José mostra para nós aqui que ele superou. E não somente a rejeição, mas a gente vai ver aqui que José também supera o sentimento de vítima. Porque José, ele poderia olhar para a sua vida e pensar assim: olha, eu sou vítima. Vestir essa experiência de que tudo é culpa dos outros, e ser aqui, ou seja, ele poderia, a partir da rejeição e esse sentimento de vítima, é a ideia de que você é um impotente, de que o mundo é injusto, que você não tem nada a fazer, e leva a pessoa que tem esse sentimento de vítima de não assumir responsabilidade, de atribuir sempre a culpa aos outros e nunca se apresenta como responsável de alguma coisa. Então ela adquire na sua vida uma espécie de comportamento de sempre atribuir a responsabilidade aos outros, ou de sempre culpar aos outros. Existe, acho que até um filme que diz que o diabo
o diabo são os outros. Na verdade, é o sentimento de que eu jogo para o outro a responsabilidade da vida, a responsabilidade da minha história, a responsabilidade pelo meu caminhar. E José, ele também poderia ser vítima ou acolher essa experiência na sua vida, mas a Bíblia vai dizer, e a história vocês conhecem, que José, ele não se deixou definir pela vitimização. Eu sempre falo para o meu filho, e eu falo: filho, não dê desculpa, reconheça, assuma seus erros, não terceiriza, tira da sua boca a ideia de pedir desculpa no sentido de atribuir a terceiros a responsabilidade. Se você errou, se você fez errado ou o que aconteceu, não terceirize, simplesmente assuma. Simplesmente se responsabiliza, não ocupa esse lugar de vítima. E a gente vai perceber que tudo na vida de José contribui para que ele pudesse ser a vítima da sociedade, para que ele pudesse ser uma pessoa marginalizada, para que ele pudesse não se responsabilizar pelos desdobramentos que pudessem acontecer, até porque um adolescente ser vendido como escravo, descer numa nação pagã, com outra cultura que não adora a Deus, então ele poderia vestir essa camisa, essa blusa de vítima e tocar, mas José resolveu não se definir por vítima, ele não se deixou rotular, e ele supera isso na sua vida. Isso é nobre, isso é maravilhoso, isso é um desafio para nós, que nós precisamos muitas vezes olhar e pensar: será que eu não estou se definindo como vítima? Será que eu não estou atribuindo a terceiros o resultado que muitas vezes eu não gosto em mim? Será que eu estou atribuindo à minha família? Ou seja, José superou o sentimento de vítima. Mas não somente isso, a gente vai ver que José então, ele... Eu não tenho a voz do irmão para cantar, se eu tivesse, ligou o ar, acabou a voz. Mas José também supera não somente o sentimento de vítima, ele supera o ressentimento. E aqui é interessante, irmãos, por quê? Quando a gente fala sobre ressentimento, a gente está falando sobre a dor de um sentimento de amargura, sentimento de raiva, de frustração, que persiste por muito tempo e não passa. É um tempo prolongado, por isso que a palavra é porque de alguma forma enroscou e não consegue sair desse sentimento, e esse sentimento paralisa a pessoa. Pessoas enroscadas no ressentimento, ele não consegue vislumbrar o presente, ele não consegue vislumbrar o futuro, porque ele está preso numa experiência. E essa experiência é uma espécie da gente ficar remoendo e relutando e revoltando em cima daquela experiência, daquele ferimento que aconteceu. E José, ele tem aqui essa experiência, e a gente vai perceber então que ele consegue superar. Porque, queridos, se tem algo que é terrível na vida de um ser humano, é o ressentimento. Porque leva a pessoa a ter isolamento, porque ela tem medo de vínculo, leva a pessoa a ter dificuldade de se vincular, a pessoa se isola. Além disso, leva a pessoa a ter problemas, questões físicas e mentais, porque ela vai, querido, realimentar-se desse sentimento de raiva, desse sentimento de frustração, de amargura. A própria Bíblia fala para nós, no livro de Hebreus capítulo 12, verso 15, dizendo para que a gente não dê lugar, para que em nosso coração brote a raiz de amargura. E ela fala justamente desse sentimento que ele vai brotando, ele vai enraizando, e ele vai isolando a pessoa. E José, ele mostra para nós que ele supera o ressentimento. Ele supera esse ressentimento porque ele resolveu perdoar os seus irmãos e não quis ser definido com o mal que lhe causaram. Olha que desafio, entre ser preso e cativo num ressentimento que não passa, que não sai,
aquele disco riscado que não sairia, ele resolve perdoar os seus irmãos para não ser definido com o mal que sofreu. E quando a gente, meus irmãos, não consegue superar isso, quando a gente é cativo no ressentimento, muitas vezes a gente começa a deitar esse sentimento em cima dos outros, porque a gente começa a ter dificuldade de lidar com as emoções, a gente começa de alguma forma a derramar, derrubar, transbordar sobre aqueles que estão ao nosso redor o ressentimento que está dentro de nós. Uma pessoa ressentida, ninguém quer ficar perto. Uma pessoa ressentida, ela vai se lamuriando e a vida dela não passa. E a terceira coisa que José mostra para nós aqui, que é uma experiência dele, é que ele consegue superar esse ressentimento. Ele supera esse ressentimento porque ele perdoou seus irmãos, porque ele resolveu entender que a sua vida deveria continuar, que a sua vida precisaria andar, e ele não ficaria preso naquilo. E José consegue superar. Mas não somente o ressentimento, a gente vai perceber então que José também, ele supera o isolamento e a solidão. E aqui é interessante, irmãos, porque descendo para o Egito, vendido como escravo, naquela experiência de ser vendido, de sofrimento, aquela experiência traumática de dor, ele tinha tudo na sua vida para se fechar em solidão e isolamento. Porque quem passa o que ele passou, vai trazer dentro de si uma dor, vai trazer dentro de si um vazio. Porque como aquela espécie de você se sentir desconectado, experimentar a experiência de ficar desconectado das pessoas, mesmo estando no meio delas. E aqui é interessante, por quê? Porque quando a pessoa se fecha no isolamento, ela se torna uma pessoa impermeável, ela não deixa se afetar, ela não se deixa penetrar afetivamente com o outro. Queridos, se tem um grande desafio para nós, homens, é a gente superar a solidão e isolamento. Há uma tendência, os homens são isolados, os homens não compartilham. Outro dia eu estava com a minha esposa numa festa de uns irmãos da igreja, não é daqui, da onde a gente mora, e aí depois quando passou a festa, era um casal, ela ficou ali com a dona da festa, aí eu fiquei com um rapaz ali, aquela coisa toda, e quando a gente voltou para casa, é impressionante como as mulheres têm um diálogo, onde elas trocam experiência, onde elas falam de si, onde elas não têm problema com as suas emoções. E ela voltou entendendo a história dela, a história da amiga, a história do outro, porque elas não se isolam. E aí eu falei assim, e aí, como que foi? Tudo bem com os irmãos? Não, a gente falou mal do Lula, falou do Corinthians, do São Paulo, falamos do Palmeiras, mas ninguém fala de si. Porque há uma tendência em nós, queridos, de se fecharmos em isolamento. A nossa experiência de vida humana, ela pode levar a gente a desenvolver esse isolamento. E qual que é o grande desafio? O grande desafio, se você quiser se relacionar, o grande desafio é se a sua esposa quiser uma conexão emocional contigo, e você se tornar impermeável, impenetrável, em que você não se permite ser tocado, em que você não permite a troca. O grande desafio é se você quiser se relacionar com alguém e você não superar isso. E José, ele mostra para nós que ele consegue superar. Ele não se deixa, ele não se permite se fechar e se isolar. É por isso que quando ele vai para a casa de Potifar, ele vai ter amizade com Potifar. Potifar confia nele, ele se abre, ele estabelece conexão com Potifar. O próprio Potifar confia e vê que Deus é na vida de José. A gente vai perceber que quando ele é de forma injusta vendido, ou seja, sentenciado à cadeia, ele vai para o presídio, e lá no presídio estabelece conexão, ele estabelece amizade, ele não se fecha, ele não se isola. Queridos, o isolamento, ele é terrível. Por isso, até
por conta da questão do filme da Forja, que vocês assistiram, ou se não, é uma experiência interessante. Nós não chegamos lá sozinhos, e todos precisam de todo mundo, e a gente precisa se abrir para isso, a gente precisa se permitir a vencer. E José, ele mostra para nós que ele consegue estabelecer relacionamento, ele consegue se vincular com as pessoas, e ele não se permite ser fechado na solidão. Solidão constrói muro, solidão constrói fantasma na nossa cabeça, solidão deixa a gente achar que todo mundo está pensando mal da gente, solidão faz com que a gente se torne desconectado dentro da nossa própria casa, solidão nos desconecta com os nossos filhos, com os nossos amores. A solidão, ela é um desafio, e José mostra para nós aqui que ele supera a solidão. Não somente a solidão, mas José também, ele vai superar aqui para nós a falta de controle. Por que a falta de controle? Todos nós temos dois mecanismos básicos de sobrevivência: luta ou fuga. Luta ou fuga. Ou a gente luta, ou a gente foge. E um dos comportamentos mais básicos de nós, seres humanos, é se livrar da frustração. A gente quer sempre algo que tire a nossa frustração. E aí a gente vai perceber que José, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Vocês conhecem a história. E aí, a esposa de Potifar fica totalmente apaixonada, enamorada com aquele rapaz que é trabalhador, que é bonito, que é de aparência, que é comunicativo, que é respeitador, que tem a sua elegância, e ela vai justamente atuar numa espécie de pressão, justamente atelando aqui aos instintos sexuais de José. José é um garoto, José é um adolescente, está no pico da energia sexual, de desenvolvimento sexual, de corpo, de biologia. Ele está nesse ímpeto aqui, e a gente vai perceber que José, ele vai superar a falta de controle. Ele vai conseguir, meus queridos, viver não permitindo que nele funcione a impulsividade, os desejos controlados. E ele faz isso justamente pelos valores, pela fé e pelo seu autorrespeito por si mesmo. Quando a gente fala de falta de controle, a gente vive um período na sociedade caracterizado por velocidade, caracterizado por baixa tolerância à frustração. E quando a gente é exposto à pressão, a frustração, a gente tende como mecanismo de sobrevivência buscar algo de alívio. E quando a gente fala de alívio, a gente vai buscar alguma coisa para aliviar. E aqui eu vejo um menino privado do carinho, do amor de seus pais. Aqui eu vejo um menino que está longe da sua família, da sua casa. Aqui eu vejo um menino que ele está longe do seu povo. E aqui eu vejo um menino mergulhado dentro de um ambiente de bastante restrição, de bastante privação, e que, como comportamento natural de qualquer ser humano, ele precisa aliviar essa tensão. Aqui. E José vai mostrar para nós que ele supera essa falta de controle. E se a gente tem uma sociedade que ela é rápida, se a gente tem uma sociedade de comparação, se a gente tem uma sociedade que não tolera a frustração, a gente, e aqui eu falo para os irmãos mais velhos, mas a nossa juventude mais nova, aqui geração 2000, é uma geração, e não é por conta deles, que elas têm baixa tolerância à frustração. Se você põe eles expostos à frustração, o mecanismo mais rápido é aliviar a frustração. E como que a gente alivia? Dando vazão. Uns vão na coxinha, outros vão comer 5 hambúrguer, outros vão nos relacionamentos, outros vão na sexualidade. E aqui eu não vou falando de sexualidade do ponto de vista natural, mas a sexualidade do ponto de vista compulsivo.
Outros vão para os vícios, para as obsessões, para as compulsões. Vai comer, vai comer, vai comer, vai comer. E come, come, come. Por quê? Porque não consegue superar. E há um desafio aqui nessa jornada de José, o fato de mostrar para nós que ele superou a falta de controle. Ele lutou aqui e não foi fácil. Já a receita é fácil. Existem algumas receitas muito simples aqui. Não dá para ficar, tem que correr, tem que fugir. Mas a gente tem que correr desse tipo de vida, porque se ficar a gente vai cair. Seja o que for, a gente vai cair. E a gente não pode ficar alimentando os nossos desejos impulsivos. E a gente vive uma sociedade compulsiva. Ou a gente vai descarregar isso no shopping, na compra, no cartão, na comida, na coxinha. A gente vai descarregar isso porque a gente tem essa tendência como natureza. Disseram para a gente que a gente precisa estar em movimento, estar produzindo, a gente tem que estar fazendo. E a gente não para. E José mostra para nós então que ele supera a falta de controle. E não somente isso. Mas José também, ele supera as suas dúvidas e os seus questionamentos. Queridos, na nossa vida, não falta momento, circunstância, em que a gente vai ser visitado pelas dúvidas e pelos questionamentos. Não vai faltar circunstâncias que seremos visitados por dúvidas e por questionamentos. Dúvidas em relação a nós mesmos. Dúvidas em relação aos nossos potenciais mesmo. Dúvida de olhar no espelho e não se reconhecer. Dúvidas e questionamento em relação à circunstância, à bondade de Deus. Questionamentos em relação à nossa própria vida. Em relação às nossas próprias experiências que atravessamos. A gente vai ser visitado por questionamento. A gente vai ser visitado por dúvida. E aqui a gente vai ver aqui que José ele supera justamente as dúvidas, o questionamento. Por quê? Ele encontrou a solução para a sua crise existencial quando ele entendeu de que a sua vida era um propósito de Deus. E quando a gente vê então Gênesis 39, a gente vai ver que Deus estava com José. Quando a gente vai ver Gênesis 40, verso 8, a gente vai ver que José foi buscar orientação de Deus. A gente precisa buscar orientação de Deus quando a nossa vida, a nossa experiência é visitada por dúvida e por questionamento. José chegou a duvidar da sua própria identidade. Está no texto. Quando os irmãos de José visitam José, José tem uma experiência de 16, 17 anos dentro do Egito. Há muita vivência. O ato dele estar com seus irmãos e os seus irmãos não o conhecerem, mostra que do ponto de vista estético, José mudou. Não nos seus valores, mas ele mudou como cultura. E ele vai ali numa espécie de diálogo, eu não vou me alongar em relação a isso, até um dado momento que ele tira todos da sala, fecha a porta, pedindo para ficar só ele e seus irmãos, e ele dá um grito. E o texto diz que esse grito é ouvido no Egito inteiro. Ele é significativo para os irmãos de José, porque dá aqui a revelação da identidade. Aquele homem era o seu irmão, mas ele é significativo para o próprio José, quando ele disse: eu sou José. Porque em algum momento, talvez a crise bateu. Em alguns silêncios divinos, a gente não se reconhece como é. A gente entra num profundo questionamento. E José vive isso. E quando ele diz: eu sou José, ele supera a dúvida, o questionamento, entendendo: Deus é soberano. E Deus é Deus na minha vida. Então José supera isso. E isso é importante para nós. Sabe por quê? Porque o que eu mais tenho presenciado na experiência de trabalho, e trabalhar com bastante homens que nos visitam, que se encontram num limiar de suas vidas em crise. Crise das suas masculinidades, crise dos seus papéis, a sensação de que não dá conta da vida e aquilo mergulha ele numa crise absurda. É por isso que muitos escapam para os vícios, pela profunda crise.
Mas nessa noite, não diferente de José, talvez você não tenha o nome de José, mas de forma simbólica, você pode falar: eu sou José, sou João, sou Mateus, eu sou Davi, eu sou aquilo que Deus falou que eu seria. Vamos para a segunda parte, a gente termina. E aí, nessa segunda parte, nós vamos falar então sobre esse segundo filho de José. E ele fala justamente sobre Efraim. E Efraim é interessante, eu já estou caminhando para terminar, irmãos. E Efraim é interessante porque justamente significa: Deus me fez frutificar, ou Deus me fez amadurecer. José, em toda a sua trajetória, alcançou um tesouro muito importante para todos nós, se chama maturidade. E como que ele conseguiu adquirir e ganhar maturidade? E o primeiro está aqui para a gente, como o autocontrole e a disciplina. Ele conseguiu ao longo da sua vida não ser dominado pelas circunstâncias. Ele conseguiu ao longo da sua vida não ser dominado pelo seu ímpeto eterno de fazer qualquer coisa. Ele conseguiu adquirir aqui na sua vida o autocontrole, porque ele não se deixou levar pelas suas emoções, pelas pressões, e ele não se permitiu ser influenciado pelo grupo. Ele conseguiu manter aqui justamente a sua capacidade de autocontrole e disciplina. Queridos, nós precisamos desenvolver em nós justamente isso. A gente precisa desenvolver isso em nós, essa capacidade de disciplina, de entender o que eu quero e o que eu não quero. É nós que definimos, é nós que determinamos, é nós que pautamos e dissemos: isso que eu quero para mim, isso que eu não quero. E outro dia eu estava falando com um homem, e a gente estava questionando algumas coisas dele e tal, aquela coisa toda. Eu falei para ele assim: então, não é que essas questões são ruins. Você quer as questões, você quer essas circunstâncias, mas você só não quer a consequência dela. Então você vai viver assim, sem acolher para si uma pessoa que resolve então decidir: isso eu quero, isso eu não quero. É uma questão de escolha. E José mostra para nós que ele amadurece justamente porque ele tem essa capacidade de disciplinar, de ele olhar para si mesmo e se expor às limitações, às restrições, em busca de algo. E aqui aquela frase de efeito que é bem comum na sociedade: quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar está bom. Mas se você põe um determinado lugar, se você estabelece uma determinada meta, você propõe para você um projeto, você vai. E José mostra para a gente que ele sabia onde queria chegar. E não somente isso, mas a gente vai ver que José, ele desenvolve aqui a resiliência e a perseverança. Porque o que é a resiliência? A resiliência é essa capacidade interna de sofrer a pressão, a circunstância, e não se permitir ser estragado ou desintegrado pela pressão. Na verdade, o termo resiliência é extraído da física, de um material que ele é exposto a uma pressão enorme, ele perde ali a sua forma, mas logo ele volta. Então a resiliência é a capacidade do ser humano não se permitir se desintegrar. Ele sustenta isso, ele mostra essa maturidade porque ele foi vendido como escravo, mas a escravidão não consumiu os seus valores e o seu coração. Ele foi vendido como escravo, mas ele não se deixou cumprir das suas responsabilidades. Resiliência para cumprir justamente tudo aquilo que ele queria, que ele precisava. Aqui a gente chama a atenção para a autorresponsabilidade. Resiliente para cumprir o seu papel. E aqui é interessante, né? Porque tem um filósofo antigo chamado Marco Aurélio que ele dizia: o que nos define não são os nossos sentimentos, mas são as nossas ações. O que define é o que a gente faz.
E a gente precisa ter essa chamada de maturidade em nós, para ter dentro de nós esse autorresponsabilidade. Eu preciso cumprir. Eu vou acordar amanhã às 5 horas da manhã, vai estar caindo um céu de chuva, mas eu tenho o meu papel, eu preciso ir lá cumprir o meu papel, eu preciso trabalhar. Eu tenho meu compromisso na igreja, eu tenho meu compromisso na sociedade, eu tenho um compromisso com a minha esposa. Eu tenho a resiliência de cumprir o meu papel e eu vou cumprir. Queridos, o que a gente mais vê na experiência dos homens, e aqui não estou dizendo aqui nada pessoal, mas como uma estatística e como dado, as mulheres que são acometidas pelo câncer, seja ele em qual área que são casadas, a maioria dos homens abandona. E eu fico pensando, aonde está a maturidade de resiliência desse homem cumprir com o papel que ele assumiu? Onde está a resiliência de a perseverança dele entender que ele precisa cumprir com o papel? E José aqui mostra que ele galga essa maturidade de ser resiliente. Filhos que são registrados sem a presença do pai, ou então a experiência de mulheres que se viram sozinhos nas escolas, porque os maridos não se envolvem com uma autorresponsabilidade que tem. Então a gente precisa pensar nessa resiliência, da gente cumprir, da gente ser perseverante, da gente se pôr aqui na dimensão de sofrer aqui o dano, mas cumprir com o papel aqui precisamos cumprir. E José mostra para nós essa maturidade exemplificada na resiliência. E não somente isso, mas ele mostra para nós aqui integridade. Integridade e honestidade. E aqui é interessante, irmãos, porque integridade e honestidade mostra para nós uma pessoa que ela não precisa mais ser guiado por instrumentos externos que venha controlar o seu comportamento, as suas ações, mas ela dentro dela introjetado valores honestos de integridade, e como inteiro ela vive na integridade. Se o rapaz da padaria me der amanhã um troco de R$5 a mais, o que entra em xeque aqui é qual que é a quantidade de integridade e honestidade que eu tenho, não com aquele homem, mas comigo mesmo. E aqui a gente vai ver que José, ao longo de toda a sua vida, ele atravessa aqui as investidas, as impressões. José foi vítima de falsas acusações, mas se manteve íntegro naquilo que ele entendia que era o seu valor e não se abateu. Integridade, irmãos. Nós precisamos preservar algo de valor, e aqui isso é sinal de maturidade, o peso da palavra. Os meus avós, e aqui quem é do século passado que nem eu, vai lembrar que esse negócio se fazia com bigode, não era isso? Se o homem falava que fazia, fazia. Por que tem cartório? Tem que pegar 5 testemunhas, 10 testemunhas. Por que tem que chamar o outro? Por que tem que cercar de um monte de coisa? Porque a palavra perdeu seu valor. A palavra, e nós, irmãos, precisamos entender que a maturidade, ela está justamente nisso, da gente ter integridade. E o último, a gente vai mostrar aqui para nós, que José, não somente ele conseguiu ter aqui a maturidade, mas ele conseguiu também ter sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento é algo de quem é maduro. Sabe por quê? Tem situações na nossa vida que não vai ser a força, e não vai ser o braço. Tem situações na nossa vida que vai ser justamente o discernimento e a sabedoria. Às vezes com os filhos, às vezes em casa, às vezes com a família, às vezes numa situação comum qualquer, em que a gente precisa ter sabedoria para lidar, sabedoria para que a gente possa enfrentar algumas situações. A gente precisa ter sabedoria, e maturidade é isso. Ele justamente demonstra sabedoria perante Faraó, justamente ele mostra para nós que ele é um homem que tem visão estratégica, ele mostra para a gente que ele é um homem que tem planejamento, ele mostra para nós que ele é um homem que tem comunicação e tem liderança. Se existe algo que nós precisa nos definir como maturidade, e José mostra isso, é a sabedoria para ser uma pessoa que transmite segurança. Que os nossos filhos querem da gente?
que as nossas esposas querem da gente, que a nossa família quer da gente, que as mulheres querem dos homens: segurança. Segurança. Ela precisa olhar nesse homem e ver nele sabedoria, ver nele planejamento, ver nele um homem que sabe onde está e para onde quer ir. E aqui a gente vai perceber, querido, que José mostra isso. E quando ele se apresenta perante o faraó, é impressionante. O faraó entregou a chave do reino, a cadeira, entregou tudo, porque ele está diante de um homem sábio. Abro parênteses aqui para mostrar alguma coisa para vocês aqui, que é uma tendência de cultura. A cultura, em especial hoje os homens, tá? Mas a cultura está caminhando para regredir a sociedade a nível de desinteligência, para não falar burrice. E a gente vai se perdendo, a gente vai sendo idiotizado pela mídia, pelos programas, pela cultura de que não produz nada. E a gente vai vendo essas pessoas se tornando cada dia mais rasas, que não tem diálogo, que não tem sabedoria, consumindo esse tipo de coisa. Homens, a sociedade, ela está caminhando fora dos trilhos, e a nossa casa, a nossa esposa, você que não é casado, precisa adquirir sabedoria para conduzir a tua vida. As mulheres querem isso. Você pode ter suas falhas, ter suas dificuldades, talvez você não alcançou a autonomia financeira, não importa. A tua esposa, ela precisa olhar em você, se sentir segura com o teu papel. Eu sei que eu tenho um marido em casa. Último, José demonstra para nós sabedoria, maturidade. E aqui eu termino, que eu acho que até baguncei aqui, João, meu slide aqui, tudo aqui. Eu acho que eu não... Depois o João acho que resolve aqui. No século passado é difícil com a tecnologia. Mas por último, José mostra para nós a maturidade, porque nele a gente vê aqui perdão e reconciliação. José não quis ser definido pelo mal que sofreu, e mesmo com poder na mão, porque José podia acabar com todos eles. Ele tinha algo que todo homem quer: poder. Mesmo com poder, ele exerce empatia, compaixão, e ele mostra para nós que ele tem uma alma reconciliadora. Aqui não temos muito não, mas no Nordeste tem aquela história daquela família que tem 50 anos, sem 3 gerações, e ninguém perdoa ninguém. Irmãos que já não se vê, que não consegue se falar porque brigou com alguém da família, porque tretou com alguém da família, que não fala com o irmão da igreja. E José mostra para nós a maturidade. Casados, cujo marido, que não perdoa a mulher por alguma coisa que fez, que gastou demais, ou fez qualquer outra coisa, não importa. E José mostra para nós aqui a maturidade de ter a reconciliação. Para fechar, e aqui eu só leio como um ponto de reflexão, para mim terminar a palavra. O que nós falamos essa noite convida a gente, é uma reflexão, né? Na verdade é uma reflexão, e eu não me julgo que eu tenho êxito em tudo isso. Eu me vejo diante de um texto, onde eu me vejo diante de grandes desafios de superação, onde eu me vejo em grandes desafios para que eu consiga galgar a maturidade. Então não me vejo numa posição de superior. Mas o que me faz pensar aqui é que a gente precisa refletir as nossas próprias experiências de superação, identificar. Talvez a gente está preso no passado, talvez a gente tenha uma experiência negativa do passado, a gente precisa superar. Talvez a gente traz em nós uma insegurança nata, resultado de uma coisa que a gente não superou. Talvez a gente tenha dificuldades de lidar com crítica, e não pode a esposa falar, o filho falar, que o ser humano reativo já se levanta e mostra a força, justamente porque não conseguiu superar algumas coisas, se ver ameaçado. Se tem uma coisa que acontece com os homens, que não estão certos do seu papel de masculinidade, é insegurança. E se ele se vê ameaçado, ele reage com força. É por isso que os números de violência e feminicídio no Brasil são grandes. E ele também precisou, às vezes a gente fica preso numa situação irreal, ou seja, a gente tem uma expectativa irreal da nossa vida,
E a gente vai ficando preso nessas coisas. Mas não somente isso, mas também nos mostra aqui a importância da gente refletir aonde nós precisamos crescer. Porque muitas vezes a gente precisa amadurecer das nossas dificuldades de lidar com as emoções, das nossas dificuldades de lidar com a raiva. Tem homens que têm duas versões, uma que está lá fora na sociedade e uma que está dentro de casa. E a de dentro de casa é sempre aquela versão da raiva. Às vezes a raiva sutil, às vezes uma agressividade. E a gente precisa amadurecer para esse tipo de coisa. Será que a nossa família, a nossa casa tem que viver e conviver com isso? Às vezes a gente precisa amadurecer para esse tipo de coisa. Às vezes a gente tem dificuldade de se autorresponsabilizar consigo mesmo, né? A gente tem dificuldade de se responsabilizar com os outros, falta de compromisso. Homens que procrastinam, né? Procrastinam, que fica todo momento, amanhã eu vou fazer, o ano que vem eu vou fazer o curso, o ano que vem eu vou voltar a estudar, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazendo isso. E a gente tem dificuldade de assumir essa responsabilidade consigo mesmo. Gente, profissionais que estão nas fábricas, que estão nas empresas, mas que mostram claramente a falta de autocompromisso, precisa amadurecer, precisa ter essa segurança. Mulheres que não conseguem ter tranquilidade. E às vezes a gente precisa também de dificuldade de lidar com os conflitos, né? Com a dificuldade de pedir ajuda. Então a vida de José é isso. Eu queria terminar justamente mostrando o texto de José, que mostra para nós o livro de Gênesis 47, 7 e 8, aqui eu termino. Quando a gente mostra para nós aqui que José é uma inspiração para nós, na dimensão de paternidade, na dimensão do papel. Porque quando a gente olha a experiência de paternidade de José, ele diz algo muito importante. Ele diz assim: Deus me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, governador do Egito em toda a terra. O que eu resumo aqui é que a paternidade ela não está somente na biologia, porque talvez muitos aqui não têm filho do ponto de vista da biologia. Mas a paternidade, ela é galgada quando o homem ele alcança a resolução da sua masculinidade. Então, paternidade é resultado de uma masculinidade bem resolvida. A jornada ela não é tão fácil, mas passa pelo caminho da superação, da qual eu tenho muito que superar, mas passa também pelo caminho da maturidade, da qual a gente precisa muito amadurecer. Que Deus possa abençoá-los, que a gente possa guardar essa palavra e ela sirva de reflexão em algum momento e em alguma circunstância da nossa vida. Tá bom? Deus abençoe.